A nossa saudação a todos, amados irmãos e amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez a transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus e pedimos, desde já, a contribuição dos amados para que possamos, juntos, semear a Palavra de Deus. De que maneira? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, na rua Giacomo Paris Pelissoni, número 95, Montamos aqui o estúdio para levar até você a transmissão, esta live, que a base de tudo aqui é a Palavra de Deus. E você, de que maneira pode ajudar? Curtindo, compartilhando, convidando aquela pessoa que está aí na sua lista de amigos para fazer parte conosco, nos acompanhar e também ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido você, meu irmão, meu amigo, a abrir a palavra de Deus para que façamos aqui a leitura tradicional, que fazemos aqui na abertura da nossa transmissão, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daqui um pouco estaremos ouvindo a palavra de Deus, com o nosso querido irmão Francisco, a quem quero saudar já, que a paz do Senhor Jesus, irmão Francisco. Amém. Deus abençoe grandemente o irmão Francisco. Pedimos também, antes de tudo, a continuação aí das orações em favor da nossa irmã Carol, que ainda se encontra hospitalizada, mas com algumas melhoras, graças a Deus. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações, nós temos testemunhos, louvado seja Deus, de que grandes coisas o Senhor tem feito, louvado seja Deus, na vida das pessoas, por quem a igreja orou, intercedeu, e é o que nós estamos fazendo, em favor da nossa irmã Carol. E com certeza, como ela mesmo disse, breve, muito em breve ela estará aqui, testificando das maravilhas do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, na Tua presença nos encontramos nesta manhã, para juntos nós meditarmos na Tua palavra, Senhor. É com gratidão no nosso coração, ó Pai, que nós nos apresentamos a Ti neste dia, Senhor. E sabemos, ó Deus, que é um dia de gratidão. É um dia em que podemos, ó Pai, assim como todos os outros, poder olhar, Senhor, para Ti, olhar para o céu e saber que o Senhor é o provedor da vida. O Senhor é o provedor da nossa existência e que tudo quanto, meu Deus, nos faz viver provém de Ti, Senhor. Ainda que muitos, ó Deus, têm olhado para outros lados e têm desacreditado, Senhor. Mas a Tua palavra afirma, Senhor, que em breve o Senhor há de vir, buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E nós aqui estamos, ó Pai, a zelar da Tua palavra, e nós temos visto ela cumprir nos nossos dias, na nossa vida. Esse irmão, esta irmã, Senhor, que nos acompanha nessa transmissão,
e que está vivendo um momento na sua vida em que, olhando para a providência humana, não encontra solução para a sua causa. Então, nesta manhã, Senhor, pela tua palavra, nós convidamos esta pessoa, Senhor, a junto conosco olhar para ti, Senhor, e saber que do alto vem a providência, a solução, seja na questão física, financeira, conjugal, Senhor, material, mas principalmente espiritual, Senhor. Porque é a principal cura que o ser humano necessita, porque tudo passa nesta vida. Mas, meu Deus, esta cura gloriosa da alma é aquilo que vai prevalecer depois da morte. E nós sabemos, ó Pai, que somente o Senhor pode garantir a vida depois da morte. Por isso, meu Deus, nos rendemos a Ti, confiados de que a nossa vida está escondida em Ti, Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. E é importante que tudo quanto você ouvir, você possa guardar no seu coração. E procurar pôr em prática. Não ser apenas ouvinte, né? Porque pode ser que a pessoa se acostume, né, a ouvir, a colocar lá a estação do seu rádio naquela determinada frequência, e você se acostuma a ouvir aquele mensageiro, aquela pessoa que fala de Jesus. Mas se isso se tornar um mero costume na sua vida, isso não surtirá efeito algum. Mas se você, meu irmão, meu amigo, colocar em prática, né? Assim como aquela mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade terrível, e diz a palavra de Deus ali que ela propôs no seu coração, antes de tomar aquela decisão de ir tocar no Senhor Jesus. E ela depois então colocou em prática. E foi então curada daquele mal. Então, se você colocar em prática, com certeza, a virtude também sairá em direção à sua vida e a sua causa será resolvida, assim como foi no caso dessa mulher. Então, abra o seu coração, convide um amigo, envie para aquela pessoa que você conhece aí. É momento de ouvirmos a palavra de Deus aos nossos corações. E eu já quero passar aqui ao nosso irmão Francisco, que estará dando a continuidade e nos trazendo aqui o recado da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meu querido amado irmão Ailton. A paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, né, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor Jesus tem nos sustentado, tem nos dado força, tem nos fortalecido, porque nós sem Ele nós não somos nada. Louvado seja Deus. Ele é a nossa força, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a sua também. Para você que está do outro lado aí, ouvindo a palavra, programas semeando a palavra, que você procure buscar essa palavra gloriosa, que você procure ouvir essa palavra, procure guardar essa palavra no seu coração, para que você possa provar também do melhor. Como disse, vem ver o que o Senhor tem feito. Vem ver o que o Senhor tem feito na vida do seu povo, tem feito na nossa vida, na minha, na sua, e da igreja também. Você que está do outro lado aí, que se encontra num quadro estável, que talvez você disse que não tem mais jeito a sua vida. Talvez você disse assim, minha vida já não tem mais jeito, eu estou sem jeito. Não, tem jeito sim. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Louvado seja Deus.
Quero aqui, irmão, também falar também, que Deus abençoe os evangelistas, diáconos, pastores, de toda a redondeza, de todo o continente. Lá na África, os irmãos de Moçambique também, pastor Alfredo, que Deus abençoe também, sua casa, sua família, poderosamente, seu ministério. Nós estamos orando, pastor. Ore por nós e nós oramos para o Senhor também. E assim nós podemos alcançar ao trono da graça e a misericórdia do Senhor. Porque o que o Senhor me propôs no meu coração, irmãos, é uma passagem simples, que muitos ouvem essa passagem. Muitos ouvem essa passagem. E pessoas dizem, essa passagem é simples, é uma passagem que todo dia nós ouvimos, quase todo dia, estou cansado de ouvir essa pregação. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela se renova mais e mais aí. Vamos lá, irmão, abrindo a Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Aqui, irmão, é uma passagem que nós já temos ouvido já. Alguém pregando, alguém anunciando, falando. Aí alguns vão até falar, mas essa passagem é uma passagem que eu já tenho ouvido bastante. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos se alimentar cada dia mais. No livro de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, um novo nascimento. Jesus com Nicodemos. Ou seja, um encontro de Jesus com Nicodemos de um novo nascimento. Aqui a palavra nos diz um novo nascimento. Nós precisamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus. E disse, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu nos fizeste, se Deus não for com ele. Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus, respondendo, disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é a carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te tem maravilha de ter dito, é necessário nascer de novo. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós podemos ver aonde Jesus se encontrava, num lugar, à noite, e Nicodemos foi ter com ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi ter a noite com Jesus e disse. Ele era príncipe dos judeus? Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter a noite com Jesus. E disse, sabemos que é mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizeste. Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, mas ele também precisava conhecer quem era Jesus. Ou seja, ele precisava também de algo dentro dele. Precisava talvez uma mudança na sua vida. Que Nicodemos também, se nós sabemos que Nicodemos ele buscava também, ele congregava também. Ele era conhecedor, mas não tinha conhecimento ainda da verdade que ele precisava conhecer. Ele
também talvez seja um religioso também. Ele talvez era um homem religioso, que buscava também. E também, talvez, ele fazia todos os seus procedimentos que um faz também. Mas ele precisava ter uma mudança. Ele precisava de algo dentro dele. Ele precisava mudar. Talvez seja o caráter, o seu modo de viver. Ou seja, conhecer a verdade. Ou seja, ele precisava saber realmente quem era Jesus. Então ele teve esse encontro com Jesus. E Jesus, respondendo para ele, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O homem, ele precisa ter um novo nascimento. O homem, ele precisa ter uma mudança de vida. Não somente a mudança de fora, mas de dentro para fora. Ele precisa ter uma nova natureza. Para que ele possa provar também das bênçãos espirituais. E Jesus, falando para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Irmão, o que significa hoje em dia é que muitos se pegam com a religião. Muitos são religiosos, mas não conheceram ainda a verdade que é Jesus. Não teve um encontro ainda com Jesus como Nicodemos teve esse encontro. Para ele conhecer realmente quem é Jesus. E nós precisamos, nós, a igreja, você que está do outro lado, precisa também ter esse conhecimento. Não conhecimento de bens materiais, nem do conhecimento da carne, mas conhecimento espiritual. Porque Nicodemos, ele tinha tudo, era príncipe. Ele tinha tudo, mas ele precisava ter esse encontro com Jesus e fazer essa pergunta. Ou seja, que essa pergunta dele podia até dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso? Jesus disse: é simples uma palavra, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos já era nascido. Ele era nascido do ventre da sua mãe, mas não era nascido na natureza mente dele, na sua natureza, espiritualmente. Mas ele precisava nascer de novo, mudar de novo. Mudar. E isso nós precisamos também fazer parte desse novo nascimento. O que é que no livro de João, irmãos? No livro de João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: os quais não nascendo do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o que o homem precisa não é nascer da vontade do homem, nem da carne. Como diz a palavra, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, e nem da vontade da carne, mas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E nós precisamos nascer não somente dessa vontade, dessa carne, carnalmente, mas da vontade de Deus, espiritualmente. Assim como no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todo quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, as quais creram no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E para isso, Nicodemo precisava também crer em Jesus Cristo. Ele precisava também crer na palavra, no verbo que é a palavra. Para que ele possa também nascer não somente da carne, mas do Espírito. Assim como o nosso Mestre Senhor Jesus, ele veio ao mundo. Ele nasceu. Ele veio do mundo, ele veio no mundo, ele nasceu da carne, mas só que não foi carne, foi espírito, porque era o próprio Deus. Era o próprio Deus andando sobre essa terra, caminhando sobre essa terra.
E nós precisamos ter essa mudança. Não mudança somente da carne, mas mudança também para o espírito. A nossa mente, nosso coração. Você precisa mudar também. Se você quer mudança, faça como Nicodemos. Tenha esse encontro com Jesus. Tenha esse encontro com Ele, que Ele vai te mostrar muitas coisas melhores. Você precisa crer somente em Jesus e pedir a Ele misericórdia. Então Jesus disse no livro de João, capítulo 3, versículo 3, na verdade, diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ter uma nova natureza. Nós temos que ser uma nova criatura. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade a qual é Jesus, que Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós somos libertos. E quando nós somos libertos, nós nascemos de novo. Nós não permanecemos ali naquela velha natureza, ou naquele velho homem, ou naqueles velhos costumes. Mas nós passamos a andar pelo caminho da graça e da misericórdia do Senhor, conforme seja a vontade da sua palavra. Não andando na corrupção do mundo, não andando no engano do mundo, na mentira, mas sim na certeza da verdade. Que Jesus Cristo nos ensinou, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu nome. Somente em Jesus nós temos esse conhecimento da verdade. Somente em Jesus Cristo nós temos um novo nascimento. Não tem como nós viver nesse mundo cruel, nesse mundo temeroso, nesse mundo cheio de violência, cheio de amargura, sem Cristo. Não tem como, meu irmão, você andar de qualquer forma neste mundo sem Cristo. Não tem como você andar sem Jesus. Porque Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andarás em treva. Se você não quer andar em trevas, se você não quer andar no escuro, permaneça na luz que é Jesus Cristo. Nicodemo talvez estava nas trevas, estava no escuro. Ele não conheceu ainda Jesus, mas quando ele passou a conhecer a verdade, ele começou a conhecer a Jesus, ele começou a andar na luz e ele brilhou. Então a luz brilhou e a luz clareou a sua mente. E ele caiu em si e ele viu que o que precisava era mudança. É o que Jesus falou, é um novo nascimento. E o que nós precisamos, o que a igreja precisa, é um novo nascimento. A igreja ela não pode estar parada, a igreja ela não pode estar travada. A igreja ela tem que produzir, crescer espiritualmente, para que venha dar frutos. E esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento. Os frutos, quais os frutos, irmãos? Os frutos não é só da boca para fora, mas os frutos com a obra, os frutos em tudo. E não somente na obra, mas me perdoar também ao próximo, e amar também ao próximo, e amar também ao irmão. Aprender a perdoar, aprender como Jesus nos ensinou. Isso é um novo nascimento. Quando o cristão ele tem um novo nascimento, ele muda em tudo. Ele não volta de novo o que era antes lá atrás. Ele tem que se renovar cada dia mais. Ele tem que ser uma nova criatura cada dia mais. Ele tem que esquadrinhar o seu próprio coração. Ele tem que se investigar a si mesmo. Aonde está o problema, o que está agradando a Deus e o que está desagradando o Senhor. E nós precisamos ter esse mesmo propósito. O que será que está desagradando o Senhor? O que será que está agradando o Senhor? Será que é uma falta de perdão? Ou é uma falta de humildade? Ou é uma falta de caráter? A igreja tem que estar quadrinhada com humildade, com caráter, com perdão e com obediência com a palavra de Deus. Não tem como servir a Deus pela metade. Aleluia! Aí diz, eu sirvo a Cristo. Mas será que servimos a Cristo de qualquer maneira? Ou nós somos que nem uma nova criatura, ou nós voltamos à velha criatura? A igreja não pode ficar nesse velho homem. A igreja tem que ter mudança.
A igreja tem que permanecer na fé, firmada na fé. Isso é um novo nascimento, uma fé genuína, uma fé pura, uma fé que não é fingida. E quando ele precisava ver isso em Jesus, ele precisava perguntar, porque ele via o que acontecia dentro ali da religião, talvez daquela religião a qual ele servia. Ele disse, espera aí, preciso ter alguma mudança. Eu vou ter com Jesus, eu vou perguntar a ele. E Jesus foi e disse, na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Como que nós vamos entrar no reino de Deus de qualquer maneira? Ou como que nós vamos entrar no reino de Deus se nós não nascer de novo, meus irmãos? Como que você está do outro lado aí, vai servir a Cristo se você não nascer de novo, se você não renunciar, não abandonar o pecado? Ou como que a igreja vai entrar no reino de Deus se ela não se renovar cada dia mais? Se ela não nascer cada dia mais? Se ela não se quebrantar, não se humilhar aos pés do Senhor? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, Colossenses, capítulo 6, versículo 15. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim: aos Colossenses, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Colossenses não, irmãos. Perdão. Gálatas. Ao livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. A palavra vai nos ensinar, vai nos mostrar, irmãos, o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 15 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a inquisição tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. A palavra porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a inquisição tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Louvado seja Deus. É sempre a regeneração, a renovação da palavra de Deus no nosso coração, para ser transformado numa nova criatura, para ter a mudança de caráter. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós podemos se aprofundar. Você pode abrir sua Bíblia e meditar aonde os versículos que eu estou anunciando. De 1 João, capítulo 3, versículo 9, o que a palavra nos ensina também. Capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nisto são manifestos, repito, nisto são manifestos os filhos de Deus. Nisto é manifesto o Filho de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Versículo 9. João 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus
não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então isso nos leva a ser um novo nascimento, uma nova criatura. Louvado seja Deus. E essa semente ela tem que estar dentro do nosso coração, ela tem que germinar dentro de nós. E quando nós somos nascidos de Deus, nós andamos conforme seja a palavra de Deus. Quando nós somos nascidos de Deus, nós fazemos as mesmas obras que Jesus fez. E quais são as obras? Porque ele diz, vós fazeis as mesmas obras que eu faço. Eu farei isso até maior do que essas. Então aquele que é nascido de Deus, ele tem os frutos do Espírito Santo. Ele tem os frutos, ele exerce a função do Espírito Santo que a palavra nos ensina. Ele não tem uma mudança não para voltar à nova velha criatura, mas sim para a nova criatura, a nova natureza. Né, meu irmão Ailton? O irmão pode expressar um pouquinho também, irmão. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmão Francisco? É. Palavra gloriosa, né, que o Senhor tem trazido aos nossos corações nesta manhã, através do irmão Francisco, né? E na leitura aqui, irmão, né, a gente observa que a continuidade da leitura, né, que segue depois de onde o irmão leu, é a mesma situação. Às vezes as pessoas, né, a gente olhando assim, né, irmão, fala, como é que Nicodemos pergunta uma coisa dessa? Pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Aí a pessoa, às vezes, hoje, né, com graças a Deus, um conhecimento que tem, fala, como pode fazer uma pergunta dessa? Mas se nós continuarmos a leitura e observar o que a palavra de Deus está falando conosco, é exatamente isso que as pessoas fizeram. E Jesus começa a falar para ele aqui, né, do versículo 13 a seguir, né, só uma pitadinha, né, do que o homem que é nascido de Deus é capaz de compreender. E Jesus fala só isso para ele: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E aí, o homem natural já dá um nó na cabeça dele. Mas o espiritual, a Bíblia fala que ele compreende tudo isso. E depois então, quando eu digo que as pessoas fizeram o mesmo, Jesus segue dizendo, né, que ele diz assim, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, novo nascimento. Seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, novo nascimento. E ele vem falando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pessoas que nasceram de novo, fazem parte desta salvação prometida, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Os que creem, pessoas que nasceram de novo, né? Os que não creram, né? Isso já está condenado, está dizendo aqui a palavra. Aí ele diz, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É a mesma situação da pergunta de Nicodemos. As pessoas não querem nascer de novo, mas querem pertencer a Jesus. Querem servir a Deus, mas não querem abrir mão da velha natureza. E não pode, não tem como a pessoa estar servindo a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Foi o que o entendimento que este homem tinha até esse momento, né? Então hoje as pessoas às vezes talvez podem até julgar Nicodemo por causa dessa pergunta, mas nas suas obras, nas suas atitudes, fazem mesmo. Querem servir a Deus, mas sem o novo nascimento. É como pegar um peixe e colocar ele fora d'água, e cuidar dele, e zelar dele ali, fatalmente ele vai perecer, né? Mas, continuando aqui na palavra com o irmão Francisco, necessário é nascer de novo. Necessário. Irmãos, e a qual o irmão nosso querido amado irmão Ailton expressou, é necessário nascer de novo. Para você que não nasceu de novo, é necessário nascer de novo.
Para você que não conheceu Jesus, você precisa conhecer Ele para nascer de novo. Nicodemo disse para Jesus: pode, porventura, um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não, não era assim que Jesus estava falando. Jesus estava falando de nascer uma nova criatura. Nós deixaram essa velha natureza, ou esse velho costume de lado. Isso também, irmão, serve também para os que não conheceram Jesus e serve também para a igreja também. Porque tem pessoas, irmão, que servem a Jesus, tem pessoas que conheceram a Jesus, mas ainda não abriram mão ainda da sua velha natureza, ou não abriram mão ainda daquele que está lá atrás, no passado. Ainda tem um receio ainda no coração, uma dúvida, uma incerteza. Será que eu estou servindo a Jesus mesmo? Será que eu estou servindo a Ele? A igreja, ela precisa nascer na fé, no conhecimento e na virtude do Espírito Santo. A igreja precisa ter esse novo nascimento. A igreja que eu falo, irmão, é espiritualmente. A igreja precisa nascer de novo espiritualmente. Porque tem muitos que vivem, mas não nasceram de novo ainda. Vivem dentro do templo, conhecer a palavra, pois é conhecer, mas não nasceu de novo ainda. Precisa nascer. Eu preciso nascer. Eu preciso crer. Eu preciso trilhar o caminho de Jesus. Louvado seja Deus. Você precisa trilhar. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura de novo. Aqui foi o que eu falei no livro de João. E Jesus disse a Nicodemo. E Nicodemo disse a Nicodemo: como pode um homem nascendo sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer dos dois, não somente da água, mas do Espírito. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes desce até, vai no rio ali, batiza, recebe o nome de Jesus, ali desceu nas águas, batizou, recebe o nome de Jesus, mas depois que sai, irmãos, do lugar ali de onde foi feita aquela cerimônia, ele não tem mudança. Ele não tem mudança nenhuma. Ou seja, se a mudança dele foi de uns 2, 3, 4 meses, mas depois volta de novo os velhos costumes. Volta de novo aquela velha criatura. Volta de novo aquele Pedro que era antes. Aí é onde que fica a pergunta: será que a igreja que se diz ser a igreja de Cristo, será que um povo que se diz ser um povo zeloso, especial e de boas obras, será que nasceu de novo? Esse povo nasceu de novo? Para ser um povo especial e zeloso de boas obras, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Especial, irmão. Um povo seu, especial e zeloso de boas obras, tem que ter um novo nascimento. Tanto na forma de andar, na forma de se comportar, como na forma também de perdoar e na forma também de agir como o Espírito Santo agiu. E como o Espírito Santo nos comove para que nós andamos, conforme seja a vontade dele, do Senhor Jesus. Não adianta eu dizer que eu sou crente ou que eu sou cristão, irmão, mas se eu nego a minha fé, mas se eu nego a perdoar um irmão meu, mas se eu estou negando a fazer o que está escrito nas Escrituras. Eu não estou fazendo o que está escrito nas Escrituras. Eu sei que os 10 mandamentos o Senhor deixou lá. Quem é que pode suportar aqueles 10 mandamentos? Se nós quisermos obedecer a Cristo de verdade mesmo, se afirmar mais e mais, se aprofundar na palavra, vai nos 10 mandamentos que o Senhor deixou lá no livro de Êxodo para Moisés. E hoje em dia nós podemos ver que nem um quarto da metade a gente conseguimos fazer, irmãos. Porque nós precisamos sim nascer mais e mais ainda. Crescer, a igreja precisa crescer espiritualmente, cada vez mais. A igreja ela não pode ser fria, a igreja ela não pode ser morna, a igreja ela não pode estar pegada com o passado, mas ela tem que ter mudança. Essa mudança só quem pode fazer é o Espírito Santo, só o Senhor Jesus pode mudar.
um homem. Só o Espírito Santo pode convencer o pecador do pecado. Nós não podemos. Nós não podemos, você que está aí do outro lado, pegar pelas suas mãos e dizer assim, vem para cá e vamos servir a Jesus, vamos. Nós não podemos. Mas a única coisa que nós podemos é semear a palavra que nós estamos fazendo hoje. E a única coisa que você tem que fazer para nascer de novo é aproveitar essa palavra e guardar no seu coração e pôr ela em prática. E essa fé que você tem aí, que não seja uma fé fingida, mas que seja uma fé genuína. E colocar essa fé que você tem. Você disse que ama Jesus? Então conheça Ele. Porque muitos dizem que ama Jesus, mas não teve ainda um encontro com Jesus, como o Nicodemos teve esse encontro. E eu creio que o Nicodemos, quando ele teve esse encontro com Jesus, que Jesus falou para ele da realidade, da verdade, Nicodemos mudou completamente. Então a gente podemos ver, irmãos, que aqui a mudança tem que ter. Nós que somos cristãos, a igreja precisa ter essa mudança. Porque se a igreja não tiver essa mudança, como é que ela vai ter uma essência, ou como ela vai ter um azeite para trazer aqueles que estão lá fora para a sua maravilhosa luz, a qual Jesus nos ensina? Se nós não tiver mudança, como que nós vamos fazer, irmãos? E a igreja, se ela não tiver essa mudança, como Jesus disse aqui, o novo nascimento, não tiver esse novo nascimento, se a igreja não tiver um novo nascimento, não tiver uma nova nascimento dentro de si mesmo, o mundo lá fora não vai nos enxergar, nós não vamos ser a luz, nós não vamos ser o sal da terra, porque nós não estamos nascidos de novo. Nós continuamos ainda na mesma prática que era antes, se fosse ver. Então, para isso, nós temos que ter essa mudança para que os que estão lá fora vejam a mudança em nós, mas não só roupa, não só por fora, mas por dentro, da humildade, da sinceridade, do amor fraternal. E os que estão lá fora nos observam. E eles veem. Quando nós convidamos alguém para vir no templo, adorar o Senhor, alguns vêm para ouvir a palavra, mas outros vêm para nos observar, para nos sondar, para ver se há algo mesmo em nós, se é da forma que nós falamos, para nos provar a nossa fé. Então a igreja tem que ter essa essência. Tem que ter a essência da vigilância, tem que ter a essência de caráter, de andar em comunhão um com o outro, para que Cristo possa alterar o seu poder no meio do seu povo. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, está a palavra que eu deixo. E Jesus disse, o que é nascido da carne é a carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É como o nosso irmão Ailton disse, não tem como servir ao Senhor e servir ao mundo ao mesmo tempo. Então não tem como. Ou você serve ou não serve. Jesus disse a respeito daquele que é amante do dinheiro, uma passagem que fala que é amante do dinheiro também. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Não tem como servir aos senhores. Um se dedicará ao outro, se odiará. Não tem como servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Tem que ter uma mudança. A igreja ela tem que estar enquadrada dentro das escrituras sagradas. Não tem como a igreja estar com um pé dentro e outro fora. E para você que está do outro lado aí, meu irmão, que não conheceu ainda Jesus, faça como Nicodemos. Venha conhecer Jesus. Venha conhecer o caminho. Venha conhecer a verdade. Venha conhecer a vida. Venha conhecer a luz do mundo. Venha conhecer o pão da vida. Venha conhecer a água da vida. Que eu tenho certeza que você irá comer do bom e do melhor do que o Senhor irá te dar. E dessa terra. Louvado seja Deus. E é isso que Jesus diz. Não te temer te dito. É necessário vos nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você já nasceu, você cresceu, mas você precisa nascer espiritualmente, conhecer a verdade, e a verdade te libertará do pecado, do engano e deste mundo cruel que está aí lá.
cada dia de mal para pior. Jesus está voltando e as portas da graça estão se fechando. Aproveite enquanto há tempo, porque ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, e eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Louvado seja Deus. Então, eu deixo aqui a palavra em nome de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 3, versículo 1, um novo nascimento. Esse novo nascimento depende, meu irmão, de mim e de você. Esse novo nascimento nós precisamos ter esse novo nascimento, cada dia mais. Então depende só de mim e de você. Depende de você que está do outro lado. Quer nascer de novo? Conheça Jesus. E Ele irá te fortalecer e te fará andar no caminho que Ele irá te ensinar a andar. Um caminho que é um caminho que não há dor, não há espinho, mas é um caminho que leva para a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ninguém vem a mim se não for pelo Pai. Somente em Jesus Cristo nós encontraremos um novo nascimento, somente em Cristo. Eu agradeço aqui, irmão, pela rica oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Quero também aqui falar a respeito também que minha esposa hoje está aniversariando, né? Que Deus abençoe grandemente, rica e abundantemente, e o Senhor Jesus possa abundar te dando força, dando ânimo, dando coragem, e multiplicar dias de vida sobre a sua vida. E também os irmãos que estão aqui também participando também da live também. E Deus abençoe cada um que está participando aí. E os irmãos também que estão também do outro lado da África também. Deus possa abençoar cada um nesse dia abençoado, em nome de Jesus. E obrigado pela rica oportunidade, irmão Ailton. Eu agradeço. Glória a Deus. Que bênção, né? Aniversário da nossa irmã Eliane hoje. Hoje é, irmão. Louvado seja Deus. Nossos parabéns à nossa irmã, em nome do Senhor Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, possa guardar a palavra, né? E de tudo que temos ouvido, né? E eu ainda insisto, né? Leia o texto aí, releia. E observe atentamente essa pergunta feita aqui por Nicodemos, e parece uma pergunta boba, mas não é. Pode o homem nascer sendo velho? Quantas pessoas hoje pensam que sim, e ingressam em segmentos religiosos ainda sendo velho. A velha natureza, o velho homem, o homem natural. Esse homem que, assim como Nicodemos, irmão Francisco, Jesus diz aqui mais na frente: tu és mestre em Israel. Ele era mestre. Mas ainda um velho homem. Então, onde que nós encontramos a virtude, esse manancial, né, de poder ser essa nova criatura? Não numa placa denominacional. Eu pertenço à igreja tal, ou eu acredito assim, mas a sua vida ainda se encontra dessa forma, como ele pergunta aqui para Jesus. Pode o homem nascer sendo velho? Muitos hoje acreditam que sim, ainda que dizendo que não, mas agem como se acreditasse assim. Né? Então, onde encontrar esse novo nascimento? Com certeza, aquela pessoa que pensa que pode servir ao Senhor Jesus nessa natureza velha, naufragará na fé fatalmente. E note que Jesus, na orientação, dando aqui a Nicodemos, ele não diz: siga-me e será uma nova criatura. Vamos, porque Jesus tinha os seus discípulos, as pessoas que seguiam ele, alguns já tinham passado por esse novo nascimento. Mas Jesus indica como nascer. Ele indica. Então, meu irmão, minha irmã, você que de repente está até frustrado,
com a sua caminhada, não é? Tem visto que a sua vida parece que está estagnada, você não sente que Deus realmente habita em você. Faça como o texto lá da ceia, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se você. Não precisa de alguém chegar até você e dizer, faça assim. Não, a palavra de Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Louvado seja Deus. Então você vai saber que o novo nascimento não está naquilo que Nicodemos chamou aqui de mãe, podemos chamar aqui de igreja hoje, de movimentos, segmentos religiosos. Está onde então, irmão? Em Jesus. Louvado seja Deus. Em Jesus. E somente nele. Eu costumo fazer uma analogia aqui. Se você pegar um pássaro e colocar ele na água, pode ser uma água ali, aqui está começando a esfriar, pode ser uma água ali morninha, quentinha, e mergulhar o pássaro ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Mas se milagrosamente, de repente esse pássaro ali é transformado, ele é feito dele então um peixe. Aí você coloca ele na água, o que vai acontecer? Ele vai se sentir então ali no seu habitat natural. Foi feito dele um novo ser. Essa transformação, ela é necessária na vida da pessoa, do ser humano. Quando encontra Jesus, quando nasce de novo, diz a palavra, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E nós vamos ver aqui, irmão Francisco, como eu disse anteriormente, na continuidade da leitura, Jesus falando isso. Sim. Que as pessoas que praticam as más obras não vêm a Ele. Porque Ele é luz, e se vierem dessa forma, as más obras serão manifestas. Agora, aquele que pratica a verdade vem para Ele. Porque as suas obras são realizadas em Deus. Louvado seja Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais você se sente em casa, no seu habitat natural. Você mora em Deus, você vive em Deus. Se sente mais seguro, não é, irmão? Mais seguro. Não sei, o irmão, a irmã que nos assiste, você já se sentiu assim, um peixe fora d'água? Tem até um ditado, um peixe fora d'água? É assim. Agora, quando a pessoa realmente se entrega, faz a entrega mesmo. Vem, Jesus, eu creio, o Senhor é o meu Salvador, eu me arrependo de todos os meus pecados, ainda que as suas obras eram más. Mas, repito, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. E aí, então, você vai compreender, você vai entender a palavra de Deus, a orientação que brota da Escritura, não como pensa, como dizem aí os pais da igreja, os filósofos, não, é como brota da Escritura, da palavra de Deus. Isso é o que nós observamos. Então nós convidamos a você a nascer de novo. Orientação de Jesus, para nós nesta manhã. Para a nossa que Deus educação. Abençoe o seu coração, a sua vida, o seu lar, a sua família. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim, para que nós possamos honrar. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Mas sabemos que hoje é comemorado aí o Dia das Mães, ainda que sabemos que todo dia é o Dia das Mães. Mas a você, minha irmã, que teve o privilégio de ter este título na sua vida, seja grato a Deus, interceda pelos seus filhos, para que eles possam ter no seu coração esta fé, este mandamento de poder honrar o pai e a mãe. Louvado e assim viver bem e muito tempo sobre a face da terra. Nós convidamos o irmão, a irmã, o amigo a fazer parte
deste povo que tem passado por este novo nascimento. Hoje, logo mais à noite, aqui na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, aqui em Cruz das Posses, às 19 horas, culto de adoração e louvor a Deus, ali por Sertãozinho, na Expedicionário Leles, número 2428, no bairro Alvorada, às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Louvado seja Deus. Ah, irmão, eu sou de outra cidade, queria saber. Entre em contato conosco. O DDD nosso aqui é o 16, o número é 9100-0442. Repito para você anotar aí e poder enviar lá a sua mensagem no WhatsApp. O DDD é o 16, o número é o 9100-0442. Louvado seja Deus. E você será bem recebido, nós vamos ter o prazer de te atender ali. Louvado seja o nome de Jesus. Quero mandar aqui a saudação ao pastor Wagner, né? Ele é lá do Rio Grande do Sul e tem entrado em contato conosco, temos aí conversado bastante. Que Deus abençoe o senhor aí no Sul. Louvado seja Deus, nossos irmãos lá da África, que Deus possa continuar abençoando vocês aí também. E somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas e pela sua misericórdia, que é de geração em geração. Louvado seja Deus. Deus abençoe o seu coração. Estamos chegando ao fim de mais uma transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus. Agradecemos os irmãos que estiveram conosco, em especial aí meu primo, né, o Josias Lourenço, né, Luzia, que Deus abençoe, nossa irmã Laíde também, Deus abençoe Laíde, a Juliana, a Joyce, nossa irmã Cleide, que Deus possa retribuir, né, aí o apoio, a cooperação dos irmãos que têm estado conosco aí nas nossas transmissões. Louvado seja Deus. Nós vamos agradecer o Senhor neste momento. Louvado seja o nome de Jesus, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não podemos esquecer também, né, irmão Francisco? Gostaria de mencionar aqui o trabalho também que estamos, né, realizando aí a cada 15 dias, aqui na Casa de Recuperação, uma nova história. Louvado seja Deus. Também um abraço aí ao pastor Ricardo Rizada, que é o responsável ali, né, por esse projeto, e tem aí aberto as portas para que possamos a cada 15 dias estar ali com os nossos queridos, né, internos daquele lugar, levando até eles também a preciosa semente da palavra de Deus. E temos visto, né, o quanto o Senhor tem já agido na vida dos nossos irmãos ali. Que Deus abençoe. Oremos agradecendo ao Senhor neste momento. Bom, Francisco, ora agradecendo ao Senhor Jesus. Amém. Querido eterno Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Por mais um dia, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Por mais uma chance que o Senhor tem nos dado. Obrigado. Por mais uma misericórdia que o Senhor tem nos dado por nós. Oh, meu Deus, abençoa cada um nesta manhã. Abençoa os ouvintes que estão do outro lado ouvindo esta maravilhosa palavra. Esta palavra, meu Deus, é uma palavra maravilhosa que eu vejo, meu Deus, que até mesmo nós precisamos, Pai, ouvir essa palavra. E somente ao Senhor tem essa maravilhosa palavra. Abençoa, meu Deus, nosso irmão Ailton, nosso irmão Delberto. Abençoa nosso irmão Natan, meu Deus, que está conosco, cooperando hoje, meu Deus, nesta manhã no templo. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir, que estão conosco. Abençoa, meu Deus, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, meu Deus, cada um dos irmãos, Senhor. Nesta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos preparado. Senhor, abençoa também, meu Deus, aqueles que estão enfermos também, meu Deus. Abençoe cada família, cada lar, cada casa, meu Deus. Que a Tua palavra venha entrar, meu Deus, e venha dissipar as trevas, meu Deus. Que a Tua palavra, meu Deus, venha ser expandida no mundo inteiro, meu Deus. Não, meu Deus, para que nós cresçamos, mas para que o Teu nome cresça e o Teu nome seja glorificado. Que almas, meu Deus, venham se render aos Teus pés, meu Deus. Que aqueles que ouviram a Tua palavra de bom grado, meu Deus, que venham servir ao Senhor, meu Deus, com um propósito, meu Deus, de servir ao Senhor, de semear a Tua palavra também, de ser uma fonte de água, meu Deus,
para a vida daqueles que estão sedentos, daqueles que estão com sede. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um nessa tarde. Abençoe as crianças também, protege, livre e guarde, meu Deus. Abençoe também, meu Deus, os que estão longe. Meu Deus, abençoe os que estão perto também. Abençoe, meu Deus, cada um nesta manhã. Nós te agradecemos, meu Deus, pela rica oportunidade. Abençoe os pastores também, os dirigentes, os diáconos, os presbíteros. Abençoe, meu Deus, cada um, meu Deus, que está fazendo a tua obra, Pai. Ó, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nesta manhã maravilhosa. Em nome de Jesus, eu agradeço o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus.